a 17. Hoje nós encerramos a nossa minissérie sobre o coração de Deus. Hoje nós vamos ver Espírito Consolador e Santificador. Espírito Consolador e Santificador. Nós vimos o Pai, Deus, bondoso e compassivo. Domingo passado vimos o Filho, Cristo, manso e humilde. E hoje, Espírito Consolador e Santificador. Dentro da Trindade, olhando para o coração de Deus. João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque algo do seu coração o Senhor deixou revelado para a gente nas Escrituras, na sua pessoa, no seu ser trino, Deus Pai, Filho e Espírito. E como é bom, Senhor, nos debruçarmos na Tua Palavra e encontrarmos aquilo que o Senhor revela para a gente do seu mais íntimo. Sabemos, Deus, que aquilo que o Senhor é não se encontra de forma exaustiva, mas já é muito revelador para nós. Sabemos, Senhor, que talvez nem toda a eternidade que teremos ao seu lado será o suficiente para conhecer todo o seu ser. Mas obrigado, porque naquilo que nós já temos revelado, Pai, é o suficiente para vivermos, para termos esperança, para caminharmos nesse mundo caído, olhando para o nosso alvo, que é Cristo, sendo conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo, que em nós atua, que em nós nos transforma, que em nós habita. E é no poder do Teu Espírito, Pai, que nós pedimos que a Tua Palavra, Deus, nos transforme em mais este momento, em nome de Jesus. Que ela nos dê esperança, graça, ó Deus, para entender a Tua obra em nós e termos a nossa fé mais fortalecida. Amém. Uma pergunta para a gente começar a nossa reflexão. O que você faria dos seus últimos dias, ou talvez das suas últimas horas, se você recebesse a notícia de que você tem apenas alguns momentos de vida? O que você faria? Já pensaram sobre isso? Talvez você viajaria para onde você sempre quis viajar e você vai morrer mesmo, As parcelas que fiquem. Talvez você compraria algo que você sempre quis comprar. Ou talvez você escolheria passar ao lado das pessoas mais importantes para você, conversando das coisas que são mais valiosas para você, das coisas que são essenciais para você, das coisas que você gostaria que ao partir essas pessoas que ficariam guardassem no mais profundo do coração delas. Porque não é assim, meus irmãos. Eu não sei se você já teve a experiência com alguém à beira da morte, mas é como se a morte trouxesse para nós esse desvendar dos olhos, e nós então passamos a enxergar a realidade, o nosso presente, até mesmo um futuro possível, um se, Se eu continuar, talvez de uma forma muito mais profunda, como nós não enxergávamos antes. Eu tive o nono, Os italianos não chamam de avós, ou os alemães chamam de opa, Nós chamamos de nono e nona, O meu nono, ele teve um câncer cerebral, e 6 meses ele faleceu, mas ele sempre falava
que se ele pudesse, ele faria aquilo que ele nunca fez: pegar toda a família e viajar. Porque a iminência da morte causa isso em nós, desvenda os nossos olhos, desembaraça os nossos olhos, isso faz com que a gente passe a enxergar a vida de uma forma que a gente nunca enxergou antes. E Jesus, ele sempre usou o tempo dele com uma sabedoria perfeita, a gente sabe disso. Jesus, usando o tempo com uma sabedoria perfeita, ele responde essa pergunta para nós: como que você passaria os seus últimos momentos ou suas últimas horas se você soubesse que logo você morreria? Como que Jesus passou? João 13 a João 16, meus irmãos, é a resposta de Jesus a essa pergunta. É aquilo que Jesus fez diante da iminência daquilo que ele iria passar na cruz do Calvário. João 13 a 16, meus irmãos, é um papo profundo de Jesus com os seus discípulos. É uma conversa profunda de Jesus com aqueles que ele amou durante todo o tempo que ele esteve aqui, com aqueles que ele ensinou, com aqueles que ele passou 24 horas do seu dia durante o tempo em que ele esteve aqui. Jesus falou de muitas coisas, mas quando a gente olha exatamente para aquilo que Jesus falou dos capítulos 13 a 16 aqui do Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus falando sobre uma pessoa da Trindade, sobre o Espírito Santo. Nós vamos encontrar Jesus falando sobre quem o Espírito Santo é, o que o Espírito Santo faz, sobre a necessidade dele partir para que o Consolador viesse, porque se ele não partisse, o Consolador não viria, e ele diz assim: olha, é muito melhor para vocês que eu vá, ele diz. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então ele fala com os discípulos sobre a identidade do Espírito Santo e sobre a atividade do Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir hoje, em mais esse ponto do coração de Deus, olhando para o Espírito Santo e vendo a sua identidade e a sua atividade. Mas primeiro, quem que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E a gente precisa responder ou lembrar daquilo que o Espírito Santo não é. Ele não é, por exemplo, uma força impessoal, não é? Ele não é simplesmente, ou ele não é um poder. Ele não é como, por exemplo, a força da gravidade, uma energia, uma força, um poder impessoal. Não. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele pode ser ofendido, ele pode ser entristecido. Lembra daquela passagem em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira tentam mentir para os discípulos, para os apóstolos, sobre o preço do campo que eles haviam vendido e sobre aquilo que eles estavam entregando aos pés dos apóstolos? Então, diante da mentira, Pedro não diz para Safira, que fica por último, né, porque ela já vê o seu marido ali morto. Ele não diz para Safira: olha, vocês mentiram contra nós. Não. O que ele diz? Vocês mentiram contra o Espírito Santo. E então, o julgamento é iminente. Ou seja, é possível mentir para um poder? É possível ofender um poder? É possível mentir para a gravidade? É possível ofender uma energia? A energia elétrica a gente ofende? Não. Mas a gente ofende o Espírito. A gente entristece o Espírito, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo é igual ao Pai, é igual ao Filho, é coeterno, ou seja, existe desde todo sempre, ele é eterno. Ele é participante da mesma glória, da mesma majestade. Ele tem todo o poder, como o Pai, como o Filho tem. É isso que a Bíblia nos apresenta. Quando Jesus nos envia a pregar, a fazer discípulo, a batizar, o que Jesus fala? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em nome do Deus Trino. Então o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas o que Jesus enfatiza a respeito do Espírito Santo aqui em João, meus irmãos? Aquele que nós
chamamos, eu não gosto muito dessa terminologia, mas muitos usam como a terceira pessoa da Trindade. Não existe uma hierarquia, não tem quem é maior, quem é menor, não. Todos eles são iguais, mas na forma revelacional da Bíblia, nós vamos encontrar a atuação do Espírito Santo de Deus propriamente dita a partir de Atos capítulo 2. A gente já enxerga o Espírito Santo lá em Gênesis capítulo 1, pairando sobre a face das águas. Sinal de que a partir dali haveria harmonia na criação. Então a gente vê o Espírito Santo de Deus por toda a Bíblia, mas de forma específica a partir de Atos capítulo 2, na descida. E Jesus enfatiza algumas verdades aqui então, dos capítulos 13 a 16 de João, e eu quero ver duas dessas verdades hoje com vocês. A primeira verdade é que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, como Deus, ele não é homem para que minta, ele não pode mentir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus fala algumas vezes sobre isso. Olha o verso 17 que nós lemos, do capítulo 14. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas é o Espírito da verdade. Verso 13 do capítulo 16. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Qual que é a natureza do Espírito Santo? A essência do Espírito Santo é ser verdadeiro. Ele aponta para a verdade, ele fala a verdade, ele nos guia na verdade. Daqui a pouco a gente vai ver qual verdade ele nos guia. Segundo, ele é o nosso Consolador. Verso 16 do capítulo 14. Olha ali. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Verso 26 do capítulo 15. Último, penúltimo. Verso do capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei para vocês da parte do Pai. A essência do Espírito é ser verdadeiro. Uma outra característica chave, então, na pessoa do Espírito Santo é o quê? É ele ser o Consolador. Em outras traduções você vai encontrar ajudador ou conselheiro. Lá em 1 João 2,1, essa palavra aqui, a mesma palavra do original, aparece como advogado. E essa palavra que Jesus usou, meus irmãos, significa então exatamente isso, o Paracletos, o Consolador, É alguém literalmente chamado para estar ao lado, para fortalecer, para ajudar, ou então para defender você. E João parece que está usando mais nesse sentido, de que o Espírito Santo como Consolador, como advogado, ele está nesse sentido do seu lado, no nosso lado, no sentido de defender, de ser uma testemunha. Mas aí então, se ele é uma testemunha, se ele está no nosso lado para nos defender, a gente precisa olhar sobre a perspectiva do primeiro século. Lá do tempo que João escreveu, o que é ser uma testemunha? O que é ser um advogado lá no primeiro século? Porque quando a gente olha para os julgamentos de hoje, eles são diferentes dos julgamentos que aconteciam no tempo que o Evangelho foi escrito. Hoje você tem o advogado de acusação e o advogado de defesa. Dois profissionais contratados por um cliente, que não necessariamente o advogado conhece esse cliente de forma pessoal ou de forma profunda. Então, o advogado, aquele que testemunha, tem uma relação não muito pessoal, Mas na época que João escreveu, o juiz, ele decidia os casos baseado em evidências, baseado em testemunhas, naquilo que as testemunhas traziam, naquilo que as testemunhas falavam sobre a pessoa que estava sendo acusada. Então, o advogado, aquele que testemunharia, precisaria necessariamente ter um conhecimento
pessoal de quem ele iria defender. Porque ele não iria falar somente do que aconteceu, mas ele iria trazer a cabo o caráter da pessoa de quem ele estava defendendo. Então, esse advogado precisava ter um conhecimento íntimo de quem ele defenderia. E é nesse contexto que Jesus fala que o Espírito Santo ele é o nosso consolador, que o Espírito Santo ele é o nosso advogado. É aquele que testemunha. Mas testemunha de quem? Do próprio Cristo. E isso nos ajuda a entender a identidade de quem é o Espírito Santo. É aquele que fala da verdade. É aquele que testemunha do próprio Cristo. Agora, da identidade, a gente passa para a atividade. De quem é o Espírito Santo? Tá? Para aquilo que ele faz. Por quê? Uma pessoa age de acordo com aquilo que ela é. Não é? Uma pessoa, para trazer a imagem do tema das nossas mensagens, uma pessoa age de acordo com aquilo que é o seu coração. Aquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que nós somos no nosso coração, revela a nossa natureza. Uma pessoa que é falante, por exemplo, né? Uma pessoa que gosta de falar. Então, uma pessoa que é falante, ela fala. Uma pessoa que é amável, ela ama, né? Ou seja, conforme a essência da pessoa, ela age conforme aquilo. Então, quais atividades definem o Espírito Santo? Né? Porque sim, ele é Deus, ele é o Espírito da verdade, ele é o Consolador, ele é o advogado. E o que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo está fazendo agora aqui nesse mundo? Dentre tantas coisas, e todas essas coisas são santas. Mas eu quero me concentrar em apenas duas atividades que Jesus enfatiza aqui nesses capítulos para os seus discípulos. Primeiro, então, é que o Espírito Santo ensina a verdade. Se vocês me amam, verso 15 e 16 de novo, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o verso 25 e 26, tá? Eu estou lendo os versículos errados. Capítulo 14, verso 25 e 26. Tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Agora, capítulo 16, versos 12 e 13. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, Deus, o Espírito Santo, ensina a verdade. Deus usa pastores, usa professores, usa irmãos para nos ensinar, para nos conduzir. Mas quem de fato está ensinando? Quem de fato está nos conduzindo? É o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, e nos guia em toda a verdade, e faz com que a gente se lembre de todas as coisas que Jesus nos disse. Então, meus irmãos, sem o Espírito Santo, não haveria nenhum cristão. Sem o Espírito Santo, não haveria uma igreja. Sem o Espírito Santo, não haveria Bíblia. Sem o Espírito Santo, ninguém seria capaz de entender, de compreender o texto bíblico. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, trabalhando agora, nesse exato momento em nossas vidas, ninguém de nós ainda estaria em Cristo. Se o Espírito Santo nos deixasse agora, nesse exato momento, todos nós blasfemaríamos contra Deus e sairíamos dos caminhos de Deus exatamente nesse momento. Então é por causa do Espírito Santo, por exemplo, que a gente acorda todos os dias de manhã, independente de como estejam as circunstâncias da nossa vida, mas a gente continua colocando a nossa esperança em Cristo Jesus. É por causa do Espírito Santo que nós cremos que quando nós oramos, Deus está
nos ouvindo, porque Ele intercede em nós, como Paulo diz em Romanos 8. Se o Espírito Santo tirasse as suas mãos de nós, nós sairíamos dos caminhos. Então, qual que é o nosso nível de dependência do Espírito Santo? Total. Porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso advogado. Então esse é o nível de dependência, e é por causa do bendito e poderoso, glorioso Espírito de Deus, que nós podemos, mais do que entender a verdade, nós podemos amar a verdade, nós podemos ser transformados pela verdade, nós podemos ser guiados pela verdade, nós podemos ter essa verdade em nosso coração, porque é Ele que nos lembra, nos guia e nos capacita em toda a verdade. Esse é o nosso nível de dependência, e esse deve ser o nosso nível de gratidão também, porque se não fosse a pessoa do Espírito Santo, não faria sentido estarmos aqui, nesse momento agora. Mas que verdade exatamente o Espírito Santo leva ao nosso coração? João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade que o Espírito Santo nos guia é a verdade da palavra de Deus, a gente sabe. Mas existe uma verdade específica dentro da palavra de Deus, que o Espírito Santo usa para nos guiar, meus irmãos. Quando Jesus fala que o Espírito Santo vai guiar vocês, vai nos guiar na verdade, porque a resposta a essa pergunta é fundamental. É fundamental para que a gente entenda exatamente aquilo que o Espírito Santo está fazendo agora. Qual é a principal tarefa? Qual é o principal ministério, a principal obra do Espírito Santo neste mundo? Depois que Jesus voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo. E essa é a segunda atividade que a gente vê aqui. A primeira, Ele ensina a verdade. E a segunda atividade é que o Espírito Santo testemunha de Cristo. Olha os versos 26 e 27 do capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Ou seja, a atividade principal do Espírito Santo é ensinar a respeito da verdade. E testemunhando a respeito da verdade, ele testemunha a respeito de Cristo. Ou seja, são duas atividades, mas ao mesmo tempo é uma. Porque as duas estão intimamente ligadas. As duas são inseparáveis, porque não tem como o Espírito Santo ensinar a verdade destituído de Cristo, daquele que é a verdade. João 14:4, olha lá. Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus então se coloca como o quê? Como a própria verdade. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, testemunha do Filho de Deus, para o povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Esse é o caminho da verdade que Jesus está falando aqui antes de partir. Qual é o caminho da verdade? É Ele mesmo. Jesus é a mensagem principal da Escritura. Toda a verdade contida na Escritura aponta para o Filho de Deus, para o Messias. Essa é a mensagem principal que o Espírito Santo ensina. Ele aponta para o Filho, para a verdade, ele prega sobre o Filho. Muitos que professam a fé
acabam abraçando doutrinas que não são bíblicas porque se esquecem disso, dessa verdade, que você não pode separar a obra do Espírito Santo da pessoa do Filho. Que tudo aquilo que o Espírito Santo faz não é para que ele seja evidenciado. Vocês entenderam? Tudo que o Espírito Santo faz não é para que ele seja evidenciado. Não é para que ele seja visto. Mas é para quem? Aponta para o Filho. Aponta para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O testemunho do Espírito, o ensino do Espírito é apontando sempre para o Filho. Esse é o compromisso principal do Espírito Santo. Não tem como a gente separar essa verdade. Jesus falou que o Espírito Santo é o consolador, é o advogado, é o amigo íntimo, próximo, é aquele que conhece o caráter de quem ele vai defender e testemunhar. Então o Espírito Santo é aquele que sempre esteve com Jesus. É aquele que perfeitamente, plenamente, totalmente, né? Se tem como aumentar isso, eu não sei. Aquele que totalmente conhece a Cristo Jesus. E a obra do Espírito Santo é isso. É falar sobre o Filho, testemunhar. Então, como consolador, advogado, o Espírito Santo faz o que em nós? Ele injeta, ele coloca, ele transplanta, não sei. Mas ele coloca no nosso coração essa verdade. E faz com que a gente não apenas leia as palavras que estão aqui, como simplesmente palavras. Mas a gente, através dessas palavras, pela ação do Espírito Santo no nosso coração, a gente encontra aqui não apenas palavras, mas vida. Vida através de uma pessoa. Aquela pessoa que é o caminho, a verdade e a vida. Então, com isso, meus irmãos, ele injeta essa verdade na nossa alma, e essa verdade afeta todo o nosso ser. Essa verdade afeta a nossa mente, afeta a nossa razão, afeta a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos, afeta tudo. Então o que o Espírito Santo faz é não só ajudar a entender a verdade, mas ele garante que a gente ame essa verdade. Então, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é ser o quê? É ser alguém que ama a verdade de Deus. É ser alguém que caminha pela verdade de Deus. É ser alguém que é transformado pela verdade de Deus. É ser alguém que tem a sua mente, o seu coração, todo o seu ser pleno da verdade de Deus. O Espírito Santo então pega essa verdade, por exemplo, de domingo passado. O que nós vimos domingo passado? Que Jesus é manso e humilde. Ele pega essa verdade de que Jesus é manso e humilde e coloca no nosso coração, para que diante dessa revelação do coração do nosso Salvador, a gente se apegue a essa verdade e a gente tenha esperança, a gente tenha alegria, a gente saiba como caminhar sabendo que o coração de Cristo é manso e humilde. Então não é somente uma verdade que lemos e ouvimos, mas é a verdade que a gente sente. O Espírito Santo, meus irmãos, torna o coração de Deus real para nós. O Espírito Santo torna o coração de Cristo real para nós. O Espírito Santo pega aquilo que a gente leu no papel, traz para o nosso coração, transforma a teoria em realidade. Transforma as palavras em experiência, aquilo que a gente vive e sente no nosso dia a dia. Como uma criança que ouve do seu pai que ele a ama. E ela ouve do seu pai, e por ouvir do seu pai ela acredita. Mas imagine uma criança que sente esse amor. Que ela não apenas ouve, mas que ela é abraçada por esse pai. Quando ela fala que ama. Ela sente os braços do pai, ela sente o calor do pai, ela sente, quem sabe, as batidas do coração do pai, ela sente a proteção, o amor do pai. Porque não é assim? Uma coisa é a gente ouvir que alguém nos ama, não é?
mas outra coisa é a gente sentir de fato que alguém nos ama. Isso aqui, meus irmãos, é a gloriosa obra do Espírito Santo em nós. É isso que o Espírito Santo faz em relação ao amor de Cristo em nós. A gente ouve, mas o Espírito Santo aplica essa verdade no nosso coração e faz com que a gente sinta o amor do Pai. Olha só João 16, 5 a 8. João 16, 5 a 8. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente olha para esses versículos aqui, a gente encontra um problema no coração dos discípulos. Qual que é o problema? Algo encheu o coração deles. O que encheu o coração deles? A tristeza. A tristeza toma conta do coração dos discípulos. Porque imagina, aquele que escolheu eles, que andou com eles durante 3 anos, que cuidou deles, que protegeu deles, que ensinou verdades eternas para eles, aquele que se tornou a esperança deles, o Salvador, o Messias, o Senhor da vida deles, estava deixando eles, dizendo que estava indo embora. Então a tristeza encheu o coração dele. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Então, pense sobre isso. É melhor que Jesus vá para que o Espírito Santo venha, porque a presença do Espírito Santo aqui é melhor do que a presença física de Cristo entre nós. Vocês já pensaram sobre isso? A presença do Espírito Santo aqui é melhor do que a presença física de Cristo entre nós. E o que Jesus responde? Que sim. Porque o Espírito Santo é a continuação do amor de Cristo no coração dos discípulos. O Espírito Santo é a prova, meus irmãos, de que o amor de Cristo que eles sentem, que eles conhecem, o amor de Cristo, quando ele subir, o Espírito Santo é essa prova de que o amor continua na vida dos discípulos, que o amor não será interrompido na vida dos discípulos. Então agora eles vão experimentar, eles vão saber do amor, mas vão experimentar esse amor de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda, o amor de Cristo. Então essa tristeza que eles sentem no coração será substituída pela alegria, por isso que é melhor. E como que isso vai acontecer? Qual que é a atividade principal do Espírito Santo? Testemunhar de Cristo para o povo de Deus. Testemunhar a obra que Cristo realizou na cruz. O que a obra significa? Então o Espírito Santo tem o papel de nos ajudar a entender, a sentir e a amar quem Cristo é. O sacrifício perfeito de Cristo na cruz. A entender o perdão que Cristo comprou para a gente lá na cruz. Então, nesse sentido, a experiência do amor de Deus vai ser ainda melhor, maior, mais profunda. É isso aqui que Cristo está dizendo, que a vinda do Espírito Santo aqui é a continuação do amor de Cristo de uma forma mais profunda no coração dos discípulos de Cristo, porque o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações testemunha a todo momento do amor de Cristo por nós na cruz, do perdão comprado por Cristo para nós naquela cruz. Mas será, meus irmãos, que quando a gente fala assim, por exemplo, não vem um medinho para a gente? Porque a gente é um pouco mais racional, né? Não vem um medinho de enfatizar demais os sentimentos, né? De enfatizar demais as nossas emoções. Será que não seria melhor a gente ficar na nossa razão e enfatizar aqui nesse texto somente
aquilo que nós temos que obedecer a Deus, segundo essas verdades aqui. E a obra do Espírito Santo inclui, sim, transforma a nossa mente, não é? Transforma a nossa razão, mas nos transforma por inteiro, transforma os nossos sentimentos, transforma os nossos desejos, transforma as nossas vontades, porque a gente não quer só conhecer a verdade que Deus nos ama, mas a gente também quer sentir que Deus realmente nos ama, porque a gente quer amar a Deus também. No fruto do Espírito, por exemplo, lá em Gálatas 5, o que a gente encontra nos gomos do fruto? A gente encontra alegria, paz, mansidão, paciência. Tem como a alegria ser somente uma questão de razão? E não expressarmos emoção? Tem como paz e mansidão ser apenas racional? E a gente não experimentar na alma? A gente não experimentar isso através das nossas emoções? Dos nossos sentimentos? Não tem. Então, sim, a verdade de Deus afeta a nossa razão, mas também os nossos sentimentos. E precisa afetar os nossos sentimentos. Precisa afetar as nossas emoções. Vez ou outra, a gente precisa derramar lágrimas, né? Vez ou outra, a gente precisa se quebrantar na presença do Senhor. Vez ou outra, a gente precisa sentir a dor do nosso pecado. E o sentimento é que nos traz a certeza que a gente está vivo, né? O sentir a dor nos desperta muitas coisas. Sentir emoções de alegria e tristeza nos desperta muitas coisas. Então é essencial. Diante disso, o que a gente tem que fazer? Buscar o equilíbrio. Mudança de mente, sim, mas também, através das Escrituras, mudança de sentimentos, de vontade, de desejos, não é? Porque o Espírito Santo usa as verdades da Bíblia para tratar também o nosso coração. E o que é o nosso coração? É o centro de tudo aquilo que nós somos: razão e sentimentos. Então nós vemos aqui em João que o compromisso do Espírito Santo é mostrar Cristo nas Escrituras, testemunhar a Cristo. 2 Coríntios 3,18, não precisa abrir, eu vou ler aqui. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a obra do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Como pelo Senhor, que é o Espírito. Como que nós somos transformados de glória em glória? É uma obra do Espírito Santo de Deus, Paulo fala. E como que Ele nos transforma? Como que o Espírito Santo nos santifica, meus irmãos? Olha que maravilha isso. Olha que maravilha isso. Com os olhos desvendados, contemplando a glória de Cristo. Olha que obra do Espírito Santo em nossas vidas. Tirar as vendas dos nossos olhos. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar que santificação não é simplesmente a gente deixar de fazer coisas erradas. Alguém que esteve preso por 15, 20, 30 anos sabe muito bem o que é deixar de fazer coisas erradas. Mas isso não quer dizer conversão. Santificação, meus irmãos, é a gente sim deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus, mas é mais do que isso. É a gente correr para Cristo. É a gente conhecer quem Cristo é. É a gente ter os nossos olhos desvendados para a gente contemplar a glória de Cristo Jesus. Deixar de fazer coisa errada, o melhor dos legalistas faz. Mas correr para Cristo é somente através da obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo nos santificando, grave isso, é desvendar os nossos olhos para ver a glória de Cristo. É desvendar os nossos olhos para ver o coração de Cristo, para ver quem Cristo é. Lembra na primeira mensagem, quando Moisés pediu para Deus revelar a sua glória, o que Deus revelou para ele? A sua bondade. Cristo revelou a sua glória para a gente, mostrando o quê?
que Ele é manso e humilde. O Espírito Santo revela a sua glória aonde? Na glória do Filho. Desvendando os nossos olhos, para que o Filho seja conhecido. Então o Consolador, o Espírito da verdade, é o holofote. O que é o holofote? É aquele que não aparece, mas que ilumina aquilo que tem que aparecer. Não é? Ele ilumina a Cristo na igreja. Ele ilumina a Cristo na vida dos cristãos. O Espírito Santo, meus irmãos, é aquilo que iluminou a manjedoura, para que na manjedoura a gente visse o menino Deus. O Espírito Santo é como o sol que iluminou a cruz, para que na cruz a gente pudesse ver muito mais do que um espetáculo horroroso, mas a gente pudesse contemplar algo belo, o perdão e a graça de Deus sendo derramados no povo que Cristo estava comprando exatamente naquele momento, que Ele diz, está totalmente pago, está totalmente consumado. Thomas Goodwin, um pastor puritano, ele que gostava de escrever de uma forma poética, ele fala sobre a obra do Espírito Santo, e ele relaciona a obra do Espírito Santo com quem Cristo é, com o coração de Cristo. E ele escreve como se Jesus estivesse falando sobre o Espírito Santo. E olha o que ele diz. Ele diz assim: se você ouvir o Espírito Santo e não entristecer a Ele, o Espírito irá lhe falar tão somente histórias do meu amor. E tudo o que Ele falar no seu coração será para aumentar o meu valor e amor em você, né? O valor de Cristo e o amor dele em nós. E será a alegria do Espírito em fazer isso. O Espírito Santo irá derreter seu coração continuamente, seja com o meu amor por você, ou com o seu amor por mim, ou com os dois. Ele irá lhe dizer, enquanto estou no céu, que existe uma ligação entre você e eu, e uma afeição de sentimentos tão verdadeira entre você e eu, quanto existe entre meu Pai e eu, e que é impossível arrancar esse laço, e arrancar o meu coração de você, assim como é impossível arrancar o coração de meu Pai de mim. A gente ouve essas verdades na Escritura, e a gente acha difícil de acreditar nisso, né? Como assim? Impossível de arrancar o meu coração de você. Arrancar o coração de Cristo de nós, como é impossível arrancar o nosso coração de Cristo. Como assim? A gente acha difícil crer nessas coisas, meus irmãos, porque a gente tem tanto pecado, não é? Porque a gente olha para o nosso coração, a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente encontra tanto pecado, e às vezes o mesmo pecado, muitas vezes, que a gente fica pensando, como assim? Como que Deus pode me amar dessa forma? Porque a gente ama tão pouco a Deus, não é? A gente ama Deus tão abaixo do que Ele deveria ser amado. A gente ama a Deus de uma forma tão inferior de como Ele deveria, de como Ele é digno de ser amado. Como então que Deus pode nos amar dessa forma? Mas é exatamente o que a Bíblia diz. O amor de Deus por nós é tão inquebrável quanto o amor que o Pai tem pelo Filho. Então, não é isso que Paulo diz lá em Romanos? Aquele que nos deu graciosamente a Cristo Jesus, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Não é? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem poderá tirar o coração de Deus que está em nós e o nosso coração que está nele? Quem poderá? Então, concluindo, irmãos, quando a gente deixar de olhar para o nosso coração, e quando a gente olhar para o coração de Deus, que é bondoso e compassivo, quando a gente olhar para o coração de Cristo,
que é manso e humilde. Quando a gente olhar para a obra do Espírito Santo, que é apontar a glória de Cristo em nós, e Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Aí a gente começa a crer. Por que Deus pode me amar desse jeito? Porque a resposta não está em mim. A resposta não está em você. A resposta não está em nós. A resposta está onde? No ser de Deus. A resposta está no coração de Deus, em quem Deus é. Aquilo que move Ele fazer o que Ele faz. Então é o Espírito Santo que nos faz entender e sentir o amor do Pai e do Filho por nós. É isso que o Espírito Santo ama fazer em nós. Testemunhar todo dia quem Cristo é, o amor de Cristo por nós. O Espírito Santo testemunha desse amor por nós, e você já deve ter experimentado disso, especialmente no momento da dor. Ele testemunha do amor de Cristo por nós, especialmente no momento do sofrimento, no momento de angústia, no meio da culpa pelo pecado. O Espírito Santo ama fazer isso com aqueles que Ele tem misericórdia. Testemunhar do amor de Cristo, do amor de Deus pelo seu povo. É por isso que nós precisamos fazer o quê? Para experimentarmos cada vez mais e mais desse amor. O que a gente faz, irmãos? A gente ora, não é? A gente ora. E a gente ora. E a gente lê. E a gente lê. E a gente lê. E a gente ora. E a gente lê. Amém? Você pode se colocar de pé comigo? Vamos orar. Vimos Deus bondoso e compassivo, o Senhor bondoso e compassivo, Cristo manso e humilde, e o Espírito, nosso consolador e santificador. Que obra maravilhosa do Deus Trino em nós, não é verdade? Quanta esperança a gente encontra no coração do Senhor, naquilo que move Ele, que não é baseado naquilo que nós somos, mas unicamente naquilo que Ele é. Ele nos amou não por algo que Ele viu em nós, mas motivado pelo seu próprio coração. Bondoso, compassivo, humilde, manso, e de um Deus que vem para nos consolar, nos santificar, nos ajudar na nossa caminhada. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, nós não estaríamos mais aqui. É graça perseverante sobre as nossas vidas. É graça abundante. É graça que nos renova todos os dias, para que a gente continue depositando todos os dias a nossa esperança no Filho. Vamos orar? Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela profundidade, Senhor, que nós encontramos no Seu ser. Profundidade talvez é uma palavra tão pequena, Senhor, para expressar aquilo que nós encontramos diante de um ser maravilhoso, de um ser perfeito, reto, santo, como o Senhor é. Mas mesmo assim olhou um dia para pecadores como nós, entregues aos nossos pecados, entregues à nossa própria sorte, a nossa própria corrupção, éramos inimigos do Senhor. Mas motivado pelo seu próprio coração, o Senhor olhou para nós. Nos salvou em Cristo Jesus e aplica graciosamente essa obra redentora através do seu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa obra perfeita e completa em nossas vidas. Que baseado em quem o Senhor é, no seu coração, que nós vivamos sempre esperançosos, sempre alegres, sempre pacificados pela Tua presença, pela Tua obra maravilhosa e perfeita em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Nas minhas mãos eu quero